de você. O que o Senhor tem colocado na sua vida, na sua mão, na sua trajetória, para poder você falar e pregar do nome de Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, que é onde a gente vai encontrar a palavra do Senhor, e vai encontrar a resposta para essa pergunta. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, e eu já te digo o capítulo que nós vamos ler. 2 Coríntios, no capítulo 3. Antes da gente ler, eu gostaria de convidar você para fechar seus olhos, para a gente poder falar com o Senhor nesse momento. Oremos. Seu Deus maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa mais uma vez. É um prazer, Senhor, estarmos aqui na Tua presença, para Te honrar, Te glorificar e dizer que só Tu és santo, só Tu és poderoso e que a nossa vida é um louvor ao Teu santo nome. Que o Senhor possa nos usar poderosamente. Que não fale eu, mas que o Teu Espírito Santo fale para toda a nossa congregação e para mim também. Para que as pessoas possam sentir o Teu aroma suave, o Teu bom perfume. É o que Te peço em nome de Jesus. Amém. Aqui no capítulo 3, nós encontramos mais um capítulo das cartas que Paulo envia para o seu povo, para falar aquilo que Deus tinha para falar para o seu povo. As palavras são escritas por Paulo, mas o Espírito Santo tinha uma mensagem para falar para os coríntios naquele momento. E eu acredito piamente, eu tenho certeza que você também acredita, que as mensagens que foram para aquele povo, seja no Novo ou no Antigo Testamento, elas ainda hoje têm validade para mim e para você. Elas servem de ensinamento para mim e para você, para que a gente entenda que a palavra do Senhor ela não muda. E o desejo que Ele tem para o seu povo continua sendo o mesmo. Essa semana, isso ficou muito na minha mente, quando eu parei para pensar nessa mensagem, eu pensei em algo vindo do que eu tinha passado na semana. Na semana eu acabei no meu estudo bíblico ali, no meu ano bíblico, lendo um pouco sobre o final ali da história do povo antes do exílio. E quantas vezes o povo acertou e errou. E é um questionamento que sempre ficou na minha cabeça, como aquele povo tinha tantos exemplos anteriores de outros reis que vinham antes deles, que erravam, que não faziam o que era agradável ao nome do Senhor, e ainda assim eles vinham novamente e erravam, vinham novamente e acertavam, depois vinha outro rei e errava novamente, e aí a ira do Senhor se acende, e ali o Senhor disse que o povo seria exilado, e que eles deveriam ser entregues ao comando da Babilônia. Mas quando Deus fala aquilo para aquele povo, ele não entende como se fosse um castigo do Senhor, e aquilo me chamou muita atenção. Porque embora o Senhor tenha falado que eles seriam exilados, o Senhor também fala que Ele estaria cuidando do seu povo, que Ele também estaria do seu lado, que Ele não os abandonaria. E aí vem aquela passagem que está lá em Jeremias 29, que diz assim: eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Porque eles acreditavam que o fim estava naquele lugar. Acreditavam que o fim, que a esperança deles estava naquele lugar, que era a sua terra, a sua casa. Mas o Senhor falava para eles: amigos, isso é um castigo por conta do que vocês fizeram, do que vocês não se agradaram da minha ordem, do meu amor para contra vocês. Mas mesmo que exista esse castigo, eu tenho algo muito melhor para você. Essa terra que você está tão apegado, esse lugar que você está tão arraigado ali, que você não consegue se desvencilhar, eu tenho coisas melhores para você. E é isso que o Senhor fala para mim e para você hoje. A esperança desse lugar aqui, dessa terra, por mais que você ame o município aqui de Coração de Maria, por mais que você ame a Bahia, por mais que você ame o Brasil, esse lugar não é o nosso final. Essa cidade não é o seu final. O Senhor tem preparado um lugar para mim e para você. E não se trata de como os antepassados nossos, que por meio de indulgências compravam terrenos ali para morar no céu, por meio de dinheiro compravam as coisas, o terreno, o lugar onde eles iam morar no céu, compravam o seu lugar, a sua passagem.
a nossa passagem já está comprada pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E apenas a graça é suficiente para salvar a mim e a você. E nesse sábado missionário eu falei para você que nós focamos a nossa mensagem, focamos a nossa ideia no que o Senhor tem entregado a mim e a você, para que nós falemos para o povo, para as pessoas que estão ao nosso redor, que esse não é o lugar final, que essa não é a nossa última parada, que esse não é o nosso lar. O que o Senhor tem colocado na sua mão, que você talvez não esteja utilizando como deveria para falar para as pessoas que esse não é o nosso lar, que esse não é o nosso final? Paulo diz um recado para mim e para você. É sobre esse recado que eu queria meditar com você hoje pela manhã. A partir do versículo 2 do capítulo 3, ele diz assim, você conseguiu abrir? 2 Coríntios capítulo 3. Amém? Misericórdia. Amém? Leia comigo, diz assim, vós sois o quê? Você não está lendo comigo. 2 Coríntios capítulo 3, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por quem? Por todos os homens. Amigos, o Senhor tem falado aqui por meio de Paulo, que nós somos a carta que esse povo vai ler. Nós somos a carta enviadas pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo fala aos Coríntios que eles são a carta deles que estão escrevendo. Eles são a carta de Paulo, eles são a carta de Jesus para as pessoas ao redor deles ali. E ele fala ali, escrita em nosso coração, escrita com afeto, escrita com amor. Eu me lembro que a gente provavelmente não deve ter alguém tão antigo assim aqui, né? Mas antigamente as pessoas se relacionavam, namoravam por cartas ali, né? Mandavam uma cartinha para o outro ali, dizendo quanto amava, quanto gostava. E ali você colocava assim, de fulano, de João para Maria, de Maria para Adriano, para Antônio. E era aquele negócio, né? Não tinha aquele namoro que você ia ali para a porta da pessoa, para a casa da pessoa, você saía para comer alguma coisa. Era uma carta, eram mensagens que eram faladas por meio da escrita. E essas cartas continham carinho, continham amor, continham os sentimentos da pessoa falando para outra ali, por meio de uma escrita, o quanto ela era especial. Da mesma forma, do mesmo modo, o Senhor escreve essa carta para as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Do mesmo modo, o Senhor usa a minha vida e a sua vida para escrever uma história que as pessoas vão ler lá fora. E é por meio da minha e da sua história que o Senhor quer falar por testemunho para as pessoas ao nosso redor. O que acontece é, qual é a história que nós estamos contando na nossa carta? É uma história falando simplesmente do nosso próprio eu? Ou é uma história falando do personagem principal da nossa história, que é Jesus Cristo? Será que a nossa carta, a nossa história está contendo mais sobre mim, sobre você, sobre o que eu posso fazer, sobre o que nós podemos fazer, ou mais sobre o que Jesus pode fazer por meio de mim e de você? E é esse que é o questionamento que fica na nossa mente hoje. Se nós somos a carta que esse povo vai ler, se nós somos a carta que as pessoas estão esperando ler nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas ruas, qual é a história que está sendo contada nessa carta? Aqui o apóstolo fala que foi escrita em coração, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3 diz, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. E aqui eu queria abrir um parêntese sobre os ministérios que nós temos aqui na casa do Senhor. Nós temos a Adra, e hoje nós podemos ver tão vivamente o quanto esse ministério tem abençoado outras pessoas. Quando nós vemos essas catástrofes que têm acontecido aqui no mundo, no nosso Brasil, nós conseguimos entender porque a igreja pensou em instituir uma equipe, um grupo para poder cuidar dessas pessoas. Porque a palavra do Senhor fala, já manifestas em Cristo. O que é que Cristo fez?
Cristo cuidava das pessoas, Cristo ia atrás dela para falar do amor de Deus. E muitas vezes ele nem chegava a falar diretamente, mas a sua vida era uma carta que era lida pelas pessoas que ele tinha contato. As pessoas olhavam para Jesus e viam nele o conteúdo, uma mensagem que elas queriam ler, que elas queriam ficar debruçadas ali, pensando naquele conteúdo que era a vida de Jesus. E a vida de Jesus era uma vida sem pensar no agora, no momento, que muitas vezes é o que nós vivemos. A gente vive uma vida pensando no que a gente vai comer, no que a gente vai vestir. Mas Jesus se preocupava em salvar as pessoas para o reino de Deus, e esse era o seu propósito. O propósito dos ministérios da nossa igreja não é para que só a gente se alimente, só para que a gente cresça, mas para que as pessoas conheçam a Jesus. Então, se seu ministério, se as coisas que você tem feito na igreja não tem abraçado outras pessoas, não tem alcançado outras pessoas, seu ministério não tem sido eficaz como deveria. A nossa igreja não serve para que a gente cresça só aqui. A gente precisa que as pessoas conheçam a mensagem de Jesus. A gente precisa que as pessoas conheçam esse Jesus a quem a gente serve. É muito bom a gente se reunir aqui na casa do Senhor, é muito bom a gente ler a palavra, se alimentar, mas de nada adianta se só ficar aqui, se a gente não for para fora, se a gente não for falar para as pessoas desse amor. Por meio dos nossos ministérios, por meio das coisas que nós fazemos para a obra do Senhor, nós revelamos o amor de Cristo para as pessoas. Seu pequeno grupo é uma forma de você falar para as pessoas quem é Jesus. Mais uma vez eu falo que é muito importante a gente se reunir depois de uma semana tão atribulada, cheia de trabalho, cheia de atividades, a gente olhar e ver que chegou o sábado. Vou para a casa da irmã Rita, porque a gente vai lá ler a mensagem, a gente vai ler a lição da pequeno grupo, e ali eu vou pegar o gás, vou me reabastecer para mais um sábado. Mas olha que importante seria se cada vez mais se multiplicasse o PG da irmã Rita e mais pessoas conhecessem a mensagem de Jesus por meio desse pequeno grupo, amém? Eu falo do PG da irmã Rita, mas eu posso falar do PG da irmã Cristina também, do irmão Jackson, e de cada PG que está aqui. Nós estamos para nos fortalecer, mas nós nos fortalecemos para uma batalha. Nós nos fortalecemos para poder enfrentarmos o inimigo às portas afora, porque o inimigo está como um leão, rugindo para poder tragar todas as pessoas que não conhecem, que estão ali soltas no mundo sem ter a mensagem do Senhor. E eles precisam ouvir da nossa boca que eles são amados do Senhor Jesus. Aqui ele fala que foi produzido pelo ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, escrito nos nossos corações. Nós vimos aqui na palavra do Senhor que essas leis não foram escritas apenas nessas folhas. As letras da mensagem do Senhor para o seu povo não foram escritas apenas em livros, elas foram escritas no meu e no seu coração. Você estudou na lição da escola sabatina, eu acredito que a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática, que é aquilo que nos fortalece, que foi aquilo que motivou os pioneiros a traduzirem as mensagens para poder compartilhar o povo, e eles não cansaram até que a mensagem fosse levada para as pessoas, traduzida para a sua língua. Isso é simplesmente pelo fato, amigos, de que a palavra é o que nos vivifica, a palavra é o que nos dá força. E se essa palavra não estiver escrita no meio do seu coração, ela vai ser uma palavra vazia. Se essa palavra não estiver escrita no meio do seu coração, ela não tem verdade para chegar às pessoas ao nosso redor. Porque elas percebem da nossa maneira de falar, elas percebem da nossa maneira de agir, se a gente realmente vive aquela palavra que a gente está falando. As pessoas odeiam hipocrisia. As pessoas querem a verdade.
E eu vou dizer para você que a gente não vai conseguir sustentar muito tempo falando de alguma coisa que a gente não vive, de alguma coisa que não está escrita no meio do seu coração. Para que a palavra tenha realmente efeito na minha e na sua vida, ela precisa ser escrita no meio do seu coração. A gente precisa ter contato com essa Bíblia, com essa palavra, não só como um livro qualquer, mas como uma dose diária de vida que é entregue para mim e para você. A cada dia o Senhor nos desperta, nos fala, para poder dar mais um dia de vida, um dia de bênção para mim e para você por meio da sua palavra. A palavra é vivificante. A palavra é o que nos fortalece. E é essa mesma palavra que diz para mim e para você que nós devemos pregar. É essa mesma palavra que diz para mim e para você que nós não estamos aqui nessa terra para vivermos aqui para sempre. Nós estamos nessa terra para podermos falar que o Jesus vai voltar e que Ele vai nos buscar. E que para isso acontecer nós precisamos falar, nós precisamos pregar. E o meu apelo para você é para que você deixe que essa palavra entre na sua vida. Porque a partir do momento que essa palavra entra na sua vida, ela não sai mais. Porque você deixou que essas letras foram escritas no seu coração. Não há como a gente ter contato com a palavra de Deus. Não há como a gente ter contato com a palavra do Espírito Santo. De verdade, abrindo a nossa vida, abrindo o nosso coração. E ela não ter efeito na minha e na sua vida. Porque se a gente abrir caminho para que o Senhor opere na nossa vida, nos transforme, Ele vai transformar. Ele vai agir, Ele vai trabalhar. E você vai ver o efeito do Espírito Santo na minha e na sua vida. Por meio da palavra do Senhor. Continue lendo comigo. Versículo 5. Porque não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de onde? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não a letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito o quê? Vivifica. A letra passa, a letra se acaba, as palavras, as folhas são rasgadas, mas as palavras que são escritas no meu coração e no seu coração, são escritas na minha e na sua mente, elas nunca irão passar. Nós já vimos vários exemplos de pessoas que usaram de tudo para falar do nome do Senhor Jesus. Como é que pessoas analfabetas que não sabem ler, que não sabem escrever, dão estudos bíblicos? Como é que pessoas que não têm instrução, não têm faculdade, não têm estudo, elas falam do amor de Deus? Porque uma vez que elas aprendem essa palavra, quando elas decoram na sua mente, nunca mais vai sair dali. E é por meio dessa palavra que um dia entrou na mente dessas pessoas, entrou no coração dessas pessoas, é que ela entende que aquilo não é para ela guardar para si, para sempre, mas para que outras pessoas também possam guardar essas palavras no seu coração. É que ela entende que aquilo não é para ela guardar para si, para sempre, mas para que outras pessoas também possam guardar essas palavras no seu coração. A gente deve usar tudo que a gente tem para falar do nome do Senhor. A gente deve usar a nossa vida para falar do nome dele, porque senão a nossa vida é em vão. Qual o sentido da minha e da sua vida se a gente não doar a nossa vida por inteiro para falar de Jesus? Qual o sentido da nossa vida se não for para a gente falar que ele vai voltar? Qual o sentido da nossa vida se não for para a gente tornar a vida das pessoas mais felizes? A nossa vida só tem sentido se a gente falar do nome do nosso Senhor Jesus. Porque nós somos a carta que esse povo vai ler. E saber a responsabilidade disso é você saber que Deus entregou algo nas suas mãos que é especial demais, que é importante demais para que você deixe escondido, que você deixe guardado numa gaveta empoeirada. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e voltar um pouquinho lá em Isaías, no capítulo 50.
Isaías e Jeremias foram escritores desse período onde o povo precisava dessa mensagem de alento, de paz, que embora eles fossem passar por um período difícil da vida deles, o Senhor continuaria ao seu lado. E aqui Isaías no capítulo 50 fala sobre o servo do Senhor, o exemplo que nós devemos seguir, que é o exemplo de Jesus Cristo. Isaías no capítulo 50, no versículo 4, diz assim para mim e para você, falando sobre o servo do Senhor, ele diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, eu não me retraí. O Senhor Deus capacita aqueles que buscam fazer a sua vontade. Ao exemplo de Jesus, esse servo do Senhor que aqui Isaías fala, que recebeu língua de eruditos, de pessoas estudadas, de pessoas que tinham bom intelecto. Jesus conversava com essas pessoas estudadas que estavam ali, ensinando as pessoas naquele tempo, os sacerdotes, as autoridades eclesiásticas daquele momento. Jesus conversava de igual para igual com aquelas pessoas, mesmo sem ter passado por todo aquele tempo de estudo. E do mesmo jeito, a mim e a você, que buscamos falar da mensagem do Senhor, o Senhor nos dá a língua de pessoas que têm um estudo, que são pessoas intelectuais. Talvez você olhe para você mesmo e você diga: rapaz, eu não terminei nem o meu colégio, eu não terminei minha faculdade, eu nunca li um livro na minha vida, eu não sei nem ler nem escrever, como é que eu vou falar para as pessoas, como é que eu vou dar um estudo bíblico, como é que eu vou pregar, como é que eu vou falar para as pessoas a palavra do Senhor? O Senhor acorda você todas as manhãs para abrir os seus ouvidos, para dar língua para você como pessoas intelectuais, como pessoas estudadas, porque Ele quer usar a mim e a você para alcançar as pessoas, e por meio da sua língua, por meio da sua pouca instrução, do pouco que você sabe, Ele vai capacitar você para que você fale para as pessoas com clareza, com certeza, com propriedade da mensagem do Senhor. Ele tem o desejo de usar a mim e a você, Ele tem o desejo de capacitar a minha e a sua vida para que você fale, para que você seja usado como um canal, como uma carta que as pessoas irão ler. O Senhor tem o desejo de usar a minha e a sua vida. Mas sabe qual é o segredo disso? É o final do versículo 5. O Senhor Deus abriu seus ouvidos, o Senhor capacitou a sua vida. Só que você não foi rebelde, você não se afastou, você não se retraiu, você não se escondeu da instrução do Senhor. É o que eu tenho falado aqui desde que eu cheguei. A primeira mensagem que eu conversei com vocês foi sobre aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu não posso parar de falar, eu não posso deixar de pregar enquanto aqueles a quem eu amo não forem conquistados pela palavra do Senhor. Enquanto a minha família por completo não for conquistada pela palavra do Senhor, eu não posso me cansar. Enquanto os meus vizinhos, as pessoas que estão ao meu redor, que todo dia eu passo e dou um bom dia, que às vezes a pessoa bate lá na minha porta para pedir uma xícara de açúcar que não tem, para poder compartilhar alguma mensagem que escutou. Esse é o seu momento de você não se esconder. Esse é o momento onde você não esconder a palavra que o Senhor deu para você na sua vida e você falar para as pessoas que há um Deus que a ama, que cuida dela, que está do seu lado, que tem um propósito muito maior para a vida dela, que não é essa terra, mas é que é o céu, que é o melhor que Ele tem preparado para todos nós, não só para as pessoas que estão aqui nessa igreja de Coração de Maria, mas para todas as pessoas deste mundo, porque Deus amou esse mundo, mandou o seu Filho, porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, porque acreditou que essa mensagem era real. Amigos, eu não posso ser a pessoa que se escondeu, eu não posso ser a pessoa que pegou aquilo que o Senhor me deu e colocou numa gaveta e deixou lá guardado.
Você não pode desperdiçar a sua vida, deixar que a sua vida passe sem sentido. E colocou numa gaveta e deixou lá guardado. Você não pode desperdiçar a sua vida, deixar que a sua vida passe sem sentido. É a mensagem do próprio Jesus para elas. Não deixe que a sua vida passe em vão. E é o exemplo de Cristo. É o exemplo daquele que não deixou que a sua vida passasse sem sentido. Você entenda que a sua vida tem um propósito nesse lugar. A sua vida tem um propósito no seu trabalho. A sua vida tem um propósito na sua escola. A sua vida tem um propósito aonde quer que você vá. Porque as pessoas estão vendo em você a esperança para uma vida melhor. As pessoas carecem de uma esperança, de algo que lhes dê motivação para viver. Quantas pessoas você não já ouviu falar, ou que você mesmo conhece, ou se não seja da sua família, que vivem sem alegria de viver, que vivem sem esperança, que vivem deprimidas, que vivem tristes? E você conhece alguém que é a alegria, você conhece alguém que é a paz, você conhece alguém que é a verdade, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada melhor do que Jesus. Amém. Você sabe disso porque um dia você encontrou com Ele, um dia você o conheceu, um dia Ele fez uma arrumação nesse quarto bagunçado que é a sua vida. Um dia Ele pegou todas as coisinhas que estavam jogadas ali no chão do quarto que é a sua vida e colocou cada coisa em seu devido lugar. Um dia Ele colocou aquele cheirinho especial na sua vida, que é o bom perfume que vem do Senhor. E esse bom perfume Ele exala, Ele perfuma o lugar. Um bom perfume Ele marca, um bom perfume Ele fica na memória, aquele cheiro daquela pessoa, daquele perfume. Assim é o bom perfume que sai do Espírito de Deus pairando sobre a sua vida no lugar onde você está. Que é o exemplo de Cristo. Eu e você sejamos um bom perfume que as pessoas ao nosso redor vão sentir. Nós precisamos falar, nós precisamos pregar, nós precisamos dar estudos bíblicos, precisamos ensinar esse amor. E é o exemplo de Jesus. De ser como Cristo, nós sejamos os seus servos. E que a cada manhã, quando Ele te acordar, que você busque receber aquilo que Ele está entregando para a sua vida. Que Ele está te capacitando, que Ele está querendo te usar. Que você não se esconda. Ali Ele vai cantar uma música nesse momento em que você entenda que Cristo é o seu maior exemplo. Cristo é a maior inspiração que você pode obter. E que, ao olhar para Ele, você entenda o que é amor pelas pessoas. E você entenda o quão longe você precisa ir para poder alcançar as pessoas ao seu redor. Não deixe que a sua vida passe sem sentido. Não deixe que a sua vida passe sem significado. Porque Deus tem um propósito para a sua vida, um plano. Ele quer usar você para a sua honra e para a sua glória. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus possa ser.
Sejam crianças, velhos, seja lá quem for, seu coração está aberto a todos, e o seu perdão de graça quer dar. Por isso sinto que é meu dever, em minha vida sempre aprender. Ser como Cristo, sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer. Ser como Cristo, ser como Cristo, que possam todos ver a Cristo em nós. No dia que eu encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser, e nova criatura me tornei. A minha vida Ele completou, e agora neste mundo escuro tenho a missão de só brilhar a luz que Ele deixou, e pela sua misericórdia quero ser e sempre aprender. Ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer. Ser como Cristo, ser como Cristo, que possam todos ver a Cristo em nós. Que possam todos ver a Cristo em nós. Que possam todos ver a quem você serve. Que as pessoas possam ver quem é o seu Senhor, quem é o seu Salvador. E que elas tenham curiosidade de conhecer também essa pessoa. E que por meio dessa curiosidade você possa mostrar para elas o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus maravilhoso Pai, te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite. Amém. Que o Senhor toque no nosso